E então, como é que vamos? Como é que vai a mineração? Como é que vai a siderurgia em tempo de pandemia? Está danado? Até rimou, Até presidente. rimou, rapaz, até rimou. Coisa. Além de tudo, é um poeta. Mas não, poeta Mas, não. presidente, o nosso balanço na mineração e na siderurgia, ele é bastante positivo. Está tendo muita demanda por matérias-primas, coisa que é natural. O minério de ferro, que é o nosso carro-chefe, está subindo de preço na China. A China está tendo alguns embates com a Austrália e também aconteceu um princípio de furacão lá na região onde ficam os portos australianos que afetaram em algumas entregas. Sei. Então, são coisas momentâneas, mas que estão puxando uma cadeia aí toda e, logicamente, que com desdobramentos ainda a se ver. O ano chinês começa, as comemorações começam essa semana agora, que vem, a lua cheia agora, e eles fazem isso normalmente a todo ano, que é fazer um estoque significativo para que eles possam desocupar ao máximo as instalações para permitir que as pessoas viajem para ver suas famílias nessas comemorações do ano final, do ano novo chinês. Saímos do ano do rato e vamos para o ano do boi. Então, você imagina como que é movimentar 1 bilhão de pessoas, Faço ideia. num país continental. Então, vamos lá e vamos ver a que viemos, né, com esses impactos. Mas aqui no Brasil, a mineração está tendo uma boa atuação em maneira geral. Os preços das commodities têm ajudado muito, logicamente, né? E aí continuamos com a velha questão da mineração que o Mendo comentava, de não fazer nenhum alarde ao tempo desde a colonização, quando você não podia alardear que você tinha descoberto um filão de ouro ou uma, literalmente, mina de diamantes. Não convinha. Não convinha. Não O Mendo convinha. falava que se pegasse você numa emboscada, seu corpo estaria desaparecido até hoje, nessas montanhas mineiras. É isso mesmo. Escuta, alguma observação especial com relação à Vale? Claro que a Vale responde aí por uma questão super complicada, que é Brumadinho, mas em relação, eu acompanho muito mais de longe. Tem alguma coisa que você possa dizer para nós e alguma coisa que a Seminas possa fazer? Bom, a Vale, ela tomou uma decisão estratégica de concentrar seus investimentos no norte, por questões que se iniciaram lá atrás, por volta de 2012, 2013, 2014, Minas Gerais meio que fechou as portas a um grande projeto da Vale, que foi o projeto Apolo. Me lembro, Apolo. E se viabilizou, com tanta exigência. Nós até mesmo chegamos no Conselho de Mineração e Siderurgia, à época, com o meu querido Mendo à frente, chegamos até a receber o Murilo, que era o presidente da Vale, onde ele usou uma linguagem figurativa. Se eu chego na varanda da sua casa com uma maleta de 5 bilhões de dólares para investir na sua casa e você nem me recebe... Então, assim, no Diário do Comércio, sábado, eu comentei que, infelizmente, houve um redirecionamento, né, para esses, entre aspas, figurativamente, 5 bilhões de dólares. Por sinal, foi o número que ela publicou ontem, 5,8 bilhões no Pará. Mas aqui nós ainda temos muita coisa, nós precisamos... Mas, Adriano, sobre a Vale especificamente, Sim. deu uma analisada no seu conselho com muita cautela, oferece a Vale
a tribuna da Seminas numa reunião fechada para um grupo maior. Gostaria que fosse aí 150, 200 pessoas, mas absolutamente sem hostilidade, desprovido de qualquer hostilidade, para ela fazer a exposição para nós, empresários das Seminas, das suas tertúlias, do seu problema e do seu projeto, e propõe para ela, para conforto dela, absolutamente arredado de emoção e de abordagem processual. Porque se levar para abordagem jurídica, esse território eu sei bem, ele tem mais complicação do que solução. Tudo que depende do Poder Judiciário é para ser decidido um dia, por gente que não sabe, mas é assim que funciona. Então, analisa com o seu conselho uma proposta que a gente faz para Vale do Doce, para ela ir às Seminas, sem ser abordagem jurídica, sem ser abordagem emocional, para um grupo fechado. A Seminas gostaria muito de receber. Perfeito. Será uma das primeiras ações que nós viemos aqui hoje exatamente discutir o nosso plano de ações para 2021. Muito obrigado pela sua colaboração. Bom, nós já estamos com 5 minutos batendo o papo, mas eu passo a palavra a... Oi, Marcos. Marcos Brafman, bom dia. Cláudio Gonçalves, bom dia. Bom dia, presidente Adriano, Cláudio. Bom dia. O Cláudio Gonçalves tem que dar bom dia 2 vezes, velho. Eu vou fechar aqui, peraí. Isso é para marcar presença, aumentar o número de presentes. O Cláudio, melhora o quórum, Cláudio, melhora o quórum. Ô, Cláudio, você tem que botar um seu com barba e o outro sem barba. Não é? Deixar um com outra foto congelada. Tá ótimo. Bom, eu vou então passar a palavra para o presidente José Anchieta para ele fazer uso da sua palavra oficialmente na abertura e depois, se o Marcos Brafman quiser também, eu faço questão que ele faça uso e aí a gente dá sequência. Carlos, do suporte, apenas para você saber, eu vou projetar a apresentação aqui, tá? Depois você me dá autonomia, por gentileza. Muito obrigado. Presidente José Anchieta, a palavra é sua. Eu agradeço ao presidente Adriano Spechid, figura que eu admiro há muito tempo. Agradeço a presença dos que já chegaram e certamente dos que ainda chegarão. Vejo entrando na sala a Vânia Lúcia Andrade. Vejo presente o vice-presidente Marcos Brafman, responsável pela coordenação dos nossos conselhos. E ninguém faz isso melhor do que ele, com maior dedicação do que ele tem se prestado nesta atividade, que é fundamental para as Seminas, principalmente para as Seminas na nossa gestão. Posto o agradecimento, devo dizer aos amigos que fico na sua reunião, Adriano, caros e distintos colegas, até 11h15. Depois eu devo me afastar, espero que a reunião continue com a mesma fluidez, porque eu tenho um julgamento no tribunal e preciso mudar de tela para fazer uma sustentação oral. O Marcos Brafman me chamou a atenção que nessas primeiras reuniões, sobretudo numa de presidentes de conselhos que já está agendada para esta semana, que nós dessemos a marca diretriz vetorial da nossa gestão. O que eu disse ao Marcos, então passo aqui a dividir com este conselho tão relevante, é que existe um fato, existe um evento que roubou a cena de todo mundo, que é o evento pandemia. Então, me permito, Adriano, gastar 2 minutos com este tema, em primeiro lugar, para dizer e dividir com vocês as dificuldades que a presidência e a diretoria executiva têm enfrentado. Bem se lembram que era 5h30 do dia 6 de janeiro, eu exatamente no meu pronunciamento de posse, a secretária atravessa um bilhete dizendo o seguinte: o prefeito informa que a partir de meia-noite o comércio, os estabelecimentos, enfim, considerados não essenciais, que é um conceito aberto muito perigoso, não funcionarão.
Então, foi um presente de grego que eu recebi exatamente no ato da posse. Isso foi às 6h30 da tarde. Às 10, claro que eu não dormi, já fiquei pensando coisas. Às 10 da manhã, atendendo a convocação de CDL, numa pauta na tela com 27 instituições, 27 presenças, o que vale dizer, e aí foi o primeiro drama que nós vivemos. A pauta, chocante, evidentemente, a pauta mexeu com todo mundo. Então, havia todo tipo de proposta. E passaram a palavra para a presidência das Seminas, logo ali, dentre os primeiros manifestantes. Eu fui claro, caríssimos amigos, acabei de tomar posse ontem às 6 da tarde, né? Tomei ciência da notícia no meio da posse, ainda não tive tempo de reunir com minha diretoria, com a qual me reuniria hoje, como reunimos naquele mesmo 7 de janeiro à tarde, mas o que é que me preocupava? Me preocupava a pauta. A pauta tinha de tudo, mas principalmente o confronto. A Seminas, por sua tradição, não opera com confronto, até porque confronto e diálogo se antagonizam. E, curiosamente, o título que se deu à reunião foi Diálogo com Belo Horizonte. Fato é que, com jeitinho, nós conseguimos o seguinte: ao invés de produzir mais, a reunião produziu, dela resultou uma carta ao prefeito solicitando uma reunião. Muito bom? Na aparência, muito bom. Mas tive pessoalmente um problema sério. Por quê? Porque, tendo eu, de certo modo, contribuído na marcação da reunião, quando se cogitou da pauta, eu vi que era absolutamente inconveniente, não oportuna, a presidência das Seminas, a reunião com os secretários. Não foi esta exatamente com o prefeito. Fiquei uma espécie, detesto esse tipo de situação, mas foi exatamente como aconteceu. Eu fiquei como coluna Prestes, como coluna do meio, que na reunião não fiz deixa disso, não sei fazer esse papel, mas com clareza disse que era preciso reunir. Quando a turma topou reunir, eu não fui. Eu não fui porque a pauta era uma pauta principalmente de confronto. Respeito todos os interlocutores. É uma questão de modo, é uma questão de posição política, e a Seminas tem posição político-empresarial, mas não tem posição político-partidária. Conclusão, não fui. O Marcos Braço foi fundamental neste momento, porque ele descobriu um secretário amigo na prefeitura, que, curiosamente, até já era meu conhecido. Mas, como eu não trabalhava na relação com a prefeitura, eu não sabia que lá estava o meu amigo, doutor André. Muito bem. Liguei para o André, me reapresentei e fiz a ele uma manifestação do ponto de vista ético muito clara. Olha, a reunião, da convocação da reunião, a Seminas participou. Lá está a nossa assinatura e realmente é preciso a reunião. Mas a Seminas não comparecerá porque a Seminas não está à vontade com a pauta, com o conteúdo da pauta. E, evidentemente, fiz mais. Marcamos uma reunião só nossa. Ficou bem? Não, não ficou bem, não. Porque, para os demais parceiros, ficou parecendo o que, de fato, aconteceu. Eu participei da convocação da reunião, não concordando com a pauta, não compareci. Comparecemos, eu, presidente, mais 3 vice-presidentes, na data seguinte, então já estamos falando do dia 8, numa reunião com os secretários, e fizemos uma pauta propositiva. 5 propostas, de cujas 5 propostas, tenho falado todos os dias com a prefeitura, eles dizem que a pauta Seminas, em boa medida, já vinha sendo executada e, em alguma medida, passou a ser executada, mais ou menos como a gente solicitou. Na semana seguinte, numa reunião pessoal,
fui chamado, esta não é a que a gente havia marcado, tivemos pessoalmente com o prefeito, receptivo, e ele viu que a Seminas tem um comportamento diferente. Mas, por favor, esse comportamento diferente com relação ao fim, ele é o mesmo. O que nós queremos é a abertura, mas queremos abertura com mínimo de segurança. Aí a realidade não nos tem favorecido, porque os índices de fato subiram. Mas, para concluir, qual que é a síntese dessa reunião? Nós dissemos, e o fiz pessoalmente aos secretários, e depois pessoalmente ao prefeito. Prefeito, você foi aprovado no primeiro fechamento, com cujo fechamento nós não concordávamos. O fechamento fez a sua pessoa e a cidade de Belo Horizonte ser admirado pelo Brasil inteiro. Você ganhou uma eleição em primeiro turno, certamente em função desse resultado, também em alguma medida. Mas nós não aprendemos nada com 10 meses de pandemia? Claro que aprendemos. O empresariado sofrido, alguns já mortos, aprendemos. As autoridades não aprenderam, daí partimos para propostas diferentes. Estou aguardando uma convocação, mas ontem o resultado que me deram é de que o desejo de abrir nas próximas horas é enorme, mas realmente houve uma subida que, por coerência, impede o prefeito de abrir. Não me dei por satisfeito, não estamos com isso entregando os pontos, e a reunião que se daria em data de amanhã, nesta parte, respondo ao vice-presidente Marcos Brato, com quem falamos ontem sobre este assunto, é provável que ela se dê na sexta, porque, na verdade, resta uma quarta e uma quinta para ver se os índices vão abaixar. Bem, com isso eu quero dizer, meu caro Adriano e caríssimos conselheiros, que é preciso que este conselho, que tem a cara de Minas Gerais, porque é de mineração e siderurgia, trabalhe o tema e faça-nos alguma sugestão. Fiz circular agora de manhã um propósito que quero levar a todas as direções e a todos os conselhos. O Brasil é um país tropical. O primeiro, eu diria, o primeiro legado da pandemia talvez fosse reescrever os horários das atividades, impedindo dessa forma e de maneira inteligente a aglomeração. Se nós tivéssemos ou tivermos, se levarmos êxito no desenho de um projeto de 24 horas, nunca mais se cogitaria de um fechamento estúpido, como que se pratica no Brasil, como que se está praticando hoje em São Paulo, como que se pratica hoje no Reino Unido, mais precisamente na Grã-Bretanha. Então, na verdade, vamos trabalhar esse projeto Belo Horizonte 24 horas. É um banquete com talheres para todos os conselhos, o de economia, o de logística, o do direito principalmente, com o qual, por afinidade profissional, eu tenho maior ligação. Nós temos uma CLT que está a caminho de 100 anos. Nós temos uma CLT que entende que o empregado é hipossuficiente, quando, na verdade, a pandemia demonstrou. Hipossuficiente, nesse momento, é o empregador, que tem a obrigação de pagar o salário e seu faturamento é zero. Então, é preciso reescrever essas coisas. Dá para ter medo de CLT? Pelo amor de Deus, é claro que não dá. Nós estamos sendo regidos, em termos de legislação trabalhista, pela lei dos mortos. Não tem nenhum vivo daqueles que escreveram a CLT original. Com isso, concluo, senhor presidente, pedindo que trabalhemos uma agenda propositiva, que a Seminas necessita voltar a ser uma agência de serviços, e, com isso, eu anuncio também que 2 parcerias estarão nas próximas horas sendo celebradas pela Seminas. Sebrae. No passado, a Seminas visitou o Sebrae para buscar recursos para si, viabilizando-se perante seus associados. Da reunião que estivemos com o Sebrae, a proposta e a parceria que celebraremos é diferente. A Seminas quer ser agente para o Sebrae levar recursos e oportunidades a seus associados. É a primeira parceria. A segunda parceria que celebraremos nas próximas horas é com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
para reescrever o revogaço, tirar o lixo legislativo que impede a empresa brasileira de ter sucesso, dando foro de realidade, portanto, à Lei de Liberdade Econômica e, mais recentemente, à Lei de Proteção de Dados. O café parlamentar, na hora própria, será restabelecido, porque aí não é mais a Seminas para seus associados, é a Seminas perante as autoridades, principalmente federais, numa reforma do Estado que é urgente. É odioso o privilégio que se dedica ao servidor público, cuja contribuição na pandemia para com a sociedade brasileira foi zero. O ministro Guedes fez uma proposta, copiando certamente Portugal do ano de 2013, que era de um corte do servidor público. Sumariamente, a Suprema Corte disse que isto é direito adquirido. Não existe direito adquirido diante do impossível. Não existe direito adquirido diante de uma endemia. O que se dizer diante de uma pandemia? Esta contribuição a Seminas há de levar para um Brasil que se propõe novo. O projeto Ouvir e Ser Ouvido é um pouco de tudo isso e já está em andamento. O projeto Pregão Negativo fará funcionar a Câmara de Mediação, que a Seminas já tem. E nós queremos evitar que os protestos se consumem. Com isto, queremos evitar maior número de execuções judiciais. O projeto Vitrine é um projeto onde a empresa associada da Seminas terá a sua própria ribalta para fazer a sua apresentação em bom latim, urbi et orbis. Eu agradeço, caro Adriano, a oportunidade de abrir essa sessão. Mãos à obra e muito obrigado. Presidente José Anchieta, muito obrigado pelas palavras e pela oportunidade de trazer essas notícias para a gente, algumas em primeira mão, igual o senhor disse, que nas próximas horas estaremos celebrando algumas importantes parcerias. Com certeza, né, o setor da mineração está passando por uma transformação muito grande que o SEBRAE vai poder trazer muita colaboração. Você imagina, nós estávamos falando aqui no início da reunião da Vale, a Vale está anunciando o corte de vários postos de trabalho presenciais. Nós vamos ter agora um novo... você falou da CLT, a CLT vai ter que ser reescrita de qualquer forma. Como é que você vai garantir 44 horas semanais de trabalho no local de trabalho se o local de trabalho vai ser a nossa residência ou outro posto? Então, a gente vai onde ter... estamos todos nós. Então, assim, antes de dar continuidade, Marcos Braffman, você gostaria de fazer o uso da palavra nessa abertura? Com certeza, presidente Adriano. Um bom dia a todos. Eu quero inicialmente parabenizar o Adriano e o Conselho de Mineração pelo trabalho que vem realizando. Nós teremos hoje, às 5 horas da tarde, Adriano e Rovan estarão presentes, né, que é uma reunião dos presidentes e vice-presidentes de conselhos, onde o presidente José Anchieta vai, na sua fala, dar um direcionamento estratégico e temas institucionais para os conselhos. Ele já fez aqui para nós, Adriano, em primeiríssima mão, uma antecipação disso aí, você vê a importância que tem o Conselho de Mineração e Siderurgia no contexto dos conselhos, né? Acho que todos sabem, mas é sempre bom lembrar que nós temos hoje 18 conselhos empresariais que são presididos por pessoas generosas, voluntárias, né, líderes nos seus segmentos, como é o caso aqui do Adriano no Conselho de Mineração e Siderurgia, e sempre a gente calcula que nós temos em torno de quase 400 pessoas, quase 400 cabeças pensantes nesses 18 conselhos. E é muito importante também que o presidente Anchieta considera os conselhos como sendo estratégicos nas Seminas.
considero os conselhos como sendo importantíssimos para que nós possamos atingir, inclusive, os objetivos estatutários que nós temos perante nossos associados e perante a comunidade, a sociedade em geral. Dessa forma, só para ter uma ideia, o Rovan ele vai fazer agora uma recapitulação de 2020, né? Mas vejam que nós tivemos, nos 2 anos da gestão do ex-presidente Aguinaldo, cerca de 220 eventos promovidos pelos conselhos. Só isso mostra a ação, o trabalho, né, que foi feito pelos conselhos, exatamente por causa dessa definição como sendo estratégicos para a Seminas e o apoio que foi dado da diretoria executiva, da presidência, e agora também o apoio que está sendo dado e será dado pelo presidente Anchieta. Então, Adriano, só para concluir, porque eu não quero tomar muito tempo da reunião, quero te parabenizar novamente, agradecer aos membros do Conselho pelo trabalho generoso, voluntário que tem feito, e num Conselho que, afinal de contas, nós estamos em Minas Gerais, né? Então, o Conselho de Mineração e Siderurgia ele é importantíssimo. Quando o doutor Anchieta falou sobre a questão da Vale, por exemplo, é uma questão importantíssima que precisa ser debatida e tratada a nível do Conselho e da Seminas. Então, temos aí, certamente, muito trabalho pela frente, né? A recapitulação de 2020 que o Rovan vai fazer vai mostrar, né, o que foi produzido pelo Conselho, e tenho certeza que não só hoje, com as sugestões dos membros do Conselho, mas também com a reunião hoje às 17 horas, com o direcionamento estratégico, com várias opiniões, sugestões que serão dadas, nós vamos continuar promovendo um outro ponto que é importantíssimo dos conselhos, e que o Adriano tem feito isso muito bem, que é a integração dos conselhos. Então, como nós temos nos 18 conselhos, possibilidades incríveis, enormes, de haver trabalho conjunto de mais de um conselho. Conselho de mineração com conselho de turismo, né? Conselho de mineração com de economia, enfim, existe aí uma sinergia que pode ser conseguida com o trabalho conjunto dos conselhos e que certamente vai trazer para o Conselho de Mineração sugestões de ações e atividades que podem ser promovidas. Então, eu fico por aqui, agradecendo, parabenizando a todos e vamos em frente. Adriano, te devolvo a palavra. Muito obrigado, vice-presidente Marcos Brafman e coordenador de todos esses 18 conselhos, o que faz com extrema maestria. E é muito interessante isso que você falou da integração, porque uma vez eu fui fazer e vi que todos os conselhos têm a sinergia com o nosso Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia. Tive uma certa dificuldade de ver o da moda, mas até os uniformes das empresas são uma marca. É a imagem da empresa que está sendo colocada nas ruas de Belo Horizonte. E se o empregado tem vergonha de usar aquela camisa da cor que for, que não vou me atrever a dizer uma cor aqui para não ser tendencioso, é um impacto até no moral da equipe. Então, você tem que estar preocupado até com isso, então, assim, todos os conselhos têm sinergia conosco. O de sustentabilidade do Clênis, por exemplo, agora nós estamos exatamente passando por uma revisão da resolução da Agência Nacional de Mineração sobre o reaproveitamento de rejeitos e estéreo. Então, assim, é um aumento da potencialidade sustentável da mineração. E também da siderurgia, porque ela tem os seus resíduos, apesar da legislação da siderurgia não ser comandada pela Agência Nacional de Mineração, né? Diretamente através da sua Agência Nacional de Mineração, que cuida só dos bens minerais in situ. Bom, eu não vou mais tomar tempo do Rowan, nós estamos com um pouquinho de defasagem em relação à nossa pauta.
Nós tínhamos planejado, presidente Anchieta, uma reunião de 1 hora, mas vendo até a sua disponibilidade de participar, que eu agradeço, mas essa apresentação que o Rowan preparou, eu acho que ela ficou muito rica e eu já vou imediatamente projetá-la aqui para que ele comece. Está com voz agora. Já está aparecendo para vocês aí? Sim. Então, Rowan, eu te passo a palavra. Bom dia a todos. Quero aqui externar aqui, né, a nossa gratidão, a nossa admiração pelo Aguinaldo e pelo Anchieta, né, que são exemplos de dedicação, trabalho e profissionalismo para todos nós. Ok? Obrigado. Outro slide, né? Quando você quiser que eu mude, por favor, fale só próximo que eu mudo. Próximo, Adriano. Obrigado. Bom, eu gostaria de traçar algumas observações que foram feitas durante o ano 2020. E essa síntese que a gente está colocando aqui. Nós notamos o crescimento das sementes em 2020, com ganhos nas dimensões financeiras, sociais, processo interno, pessoas, processo de tecnologia, integração dos conselhos, que foi falado aqui, a visão sustentável, as estratégias amplificadas de força empresarial, da ética, a reputação, a marca e a imagem das Seminas, e o feedback da comunidade acadêmica, que eu lido muito com eles. E eu levei muitos jornais das Seminas antes da pandemia, para a gente ir nas reuniões aqui, e isso circulou lá no ambiente acadêmico e nos trouxe um feedback muito positivo. Inclusive de muitos pais de alunos me procuraram e falaram que tinha uma relação muito grande com o Dr. Lúcio, quando ele foi presidente aí da entidade, traçou os melhores elogios da Seminas e tudo de positivo. A crise Covid, o Brasil, a política, a economia, a crise a gente está vivendo aqui hoje sinônimo de tudo aí com Covid. As mudanças que isso está impondo no empresariado, a tecnologia, o novo ambiente da economia de negócio. O próximo. Isso aqui está impondo uma nova realidade do capital humano. A gente tem que preparar as pessoas para o sistema e o sistema só as pessoas, porque é coisa muito nova. Isso não tem nenhum ano que está praticando isso tudo nas empresas. Esse home office, esse avanço tecnológico está tendo, mas ao mesmo tempo a necessidade para adaptar isso aqui. Então, e o Wilson Brumer teve uma palestra dele, logo quando eu entrei na Seminas, ele deixou uma frase muito interessante, porque a gente está vendo em plena Covid aqui o problema de falta de ética. Então, o Brumer é muito preocupado com isso. Desde o tempo da Vale lá, ele pregava muito essas coisas dele. Ele falava, precisamos que a nossa geração reconheça que não conseguiu fazer da ética e da moral os pilares da sociedade em que vivemos. Um projeto de país deve legar às futuras gerações os valores que fundem uma ação mais justa e um povo mais feliz. Foi a palestra proferida por Brumer, né, em maio de 2018. E aí no auditório que a gente tinha uma série de eventos. As mineradoras do mundo todo, elas destinaram muitos recursos financeiros, materiais e humanos, recursos de EPI para as comunidades da pandemia, as mineradoras da Austrália, do Canadá, até do Peru, algumas mineradoras menores lá no norte. A Vale também destinou uma soma grande de dinheiro. Então, isso é muito relevante, porque tentar aí, a defesa da mineração é um argumento que a gente tem. A nossa missão é também defender a imagem da mineração, trazendo as pessoas para a mineração e a mineração das pessoas. O desenvolvimento só pode ser sustentável, e a gente inspirou no documento de referência da Carta do IBRAM, assinada pelo Brumer e o Penido, e fica claro também ali que o homem não vive sem mineração. E, coincidentemente, todo esse raciocínio aqui era pregado também pelo Dr. Eliezer. Se ele tivesse em vida, ele estava defendendo muito essa ideia da carta, essa força da carta, essa lógica dessa carta e os valores da mineração. O próximo, Adriano. Aqui, nós procuramos fazer uma correlação. Eu tentei fazer alguma coisa do Balance Scorecard, que é aquela ferramenta que fala sobre os ganhos, e a gente, colocando a visão financeira, a gente viu aqui o controle de custo. O Aguinaldo trabalhou muito em cima disso aqui. Mesmo com a pandemia, ele fez alguns investimentos,
ele comentou aí sobre a segurança do combate a incêndio, seguros, isso tudo foi feito de uma forma muito assertiva. Eu conheço essa área de auditoria, de incêndios, esse negócio todo. É uma coisa que ele atentou bem para isso aí. Por isso nós colocamos esse ponto aí. A relação de clientes, nós também experimentamos aqui com o atendimento, a geração de confiança, a segurança e o feedback muito positivo. Os empregados da Seminas, os funcionários da Seminas, eles são muito dedicados e sempre estão dispostos a nos ajudar. Isso aqui é uma coisa que nós observamos. E a comunicação assertiva deles, eles têm muita habilidade de comunicar e não se. Esse processo interno, a gente abriu aqui mais para o lado da pandemia, né, que eles trabalharam em home office e sempre nos atenderam, indiferente dessa pandemia, procuraram se adequar. Então, foi uma adaptação do empregado, do atendimento e da execução que eles fizeram, foi uma coisa muito legal. Esse aprendizado aqui seria a mesma coisa, a perfeita adaptação, eu não vou entrar muito em detalhe, porque ele já está bem configurado. A tecnológica também, ela se funde aí também nessas outras iniciativas e o sucesso das lives e dos eventos. O feedback que dá, eu vou repetir aqui, né, que eu comentei anteriormente, a qualidade do trabalho elogiada no meio acadêmico. Esses alunos do MBA do IDES, que é um instituto que eu criei, e eu levo os assuntos nossos das Seminas, tudo aquilo que a gente comenta de positivo, eu comento lá sobre, inclusive sobre a eficiência de gestão das Seminas. Né? Eles consideram a escola, a Seminas hoje, como uma escola de empreendedorismo, de empresarial, da ética e os bons exemplos prestados. Teve um aluno meu que falou que a irmã dele está fazendo um MBA, citando a Drogaria Araújo e a Localiza como empresas modernas e altamente eficientes. Elas lideram esse campo da locação de veículos e em drogarias ela está entre as 5 do Brasil. E é um capital humano todo de Minas Gerais, um capital humano, isso é muito importante. O próximo, Adriano. E foi falado aqui pelo Brafman, que faz um trabalho aí muito legal, um trabalho muito interessante de integração, de junção dos conselhos, né? A gente não poderia deixar de comentar isso aqui. São reuniões altamente produtivas, né? E de tudo que foi dito, esse processo todinho. A integração de comunicações e informações, a integração de ações desse sistema de tecnologia, saúde, segurança, inovação, melhoria contínua, produtividade, competitividade, teores de minério, que é um fator muito competitivo para atender os clientes, os softwares de desmonte de rochas de água, a economia de água, a sustentabilidade. Esse software de desmonte de rocha, o Adriano circulou e também nas Seminas, a gente sempre comenta sobre essas inovações. A feminização, que é a diversidade da mineração, a presença das mulheres na mineração, é uma coisa muito interessante. E de tudo isso aqui, tivemos um intercâmbio muito positivo com a literatura do mini-site do Adriano, o Minero Negócio, o IBRAM, que está fazendo um trabalho muito bom, a Agência Nacional de Mineração também, que teve uma grande melhora. Eu representei o Adriano na UFMG sobre o seminário, comentamos muita coisa também da Seminas, tudo que estava acontecendo aqui nesse sentido. Tem o Hub da Mineração, que é a nova inovação, integração científica, muito interessante. E falamos também sobre segurança, risco, planejamento estratégico, principalmente o Covid, que até atrapalhou o trabalho nosso. Eu acredito que se a gente não tivesse no Covid, a gente tinha crescido mais. A gestão de estatística, o Brafman falou naquele número aqui, que tanto de evento que teve, isso aqui mostra uma evolução, mostra também um comprometimento e a evolução disso aí tudo. Eu achei esse o número que o evento eu não desconhecia, eu achei fantástico esse número e a prova que é uma resposta positiva a esse problema todo que está ocorrendo aí com a Covid, nós estamos reagindo. Quantas lives foram feitas, os eventos, né? Isso aqui gratifica todos aqui, esse tipo de iniciativa. E aqui, um projeto também que a gente tem, que é o projeto de captação de novos associados, na proposta de planejamento de ações. Eu já trabalhei com esse tipo de trabalho, né, no Conselho Regional de Administração que eu fazia parte lá no Espírito Santo. Depois eu transferi o meu conselho para cá e nós tivemos umas propostas lá que deu certo. Tá? É um tipo de endomarketing e marketing ao mesmo tempo, coligados, que chegou a dar resultado lá. O próximo aí, Adriano, fazendo um favor.
Isso aqui é um quadro que esses números aqui não são antes de ontem, foi que o Covid aqui, que está assolando o mundo todo, e a gente vê esses dados de Minas Gerais, o total de casos, o global, e realmente Minas Gerais ainda estava com a posição bem privilegiada em relação aos outros estados, mas com esses, acelerou ultimamente aqui, elevou o número de mortes, essas baixas que tivemos aqui. Mas são problemas aí que nós estamos nessa tendência, praticamente no Brasil todo. Né? O próximo, Adriano, por favor. Então, essa crise do Covid aqui, essas áreas de hotelaria, de turismo, e turismo é uma área que a gente tem uma afinidade muito grande dos conselhos. O professor Elísio, ele está sempre com a gente, e ele passa informações importantes, ele tem uma pessoa muito experiente nisso aqui. E nós detectamos, né, que o impacto do coronavírus mundial ele está gerando aí um prejuízo da ordem de 2,1 trilhões, um terço mais ou menos do PIB do Brasil. É uma perda muito grande. E tem uma ameaça de 75 milhões de empregos nos serviços de hotéis, companhias aéreas, as áreas afetadas. O turismo é a indústria que mais gera emprego no mundo, né? Então, foi o primeiro a ser impactado aí. O Brasil também tem essa estatística que hoje, que os desocupados, os trabalhadores de baixa renda, são mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. Em 2021, os analistas falam que o país teria de criar pelo menos 18 milhões de vagas para amenizar esse problema e evitar a explosão da pobreza, a miséria, a fome, após o fim do auxílio, esse auxílio emergencial. Boa parte vai abrigar no setor informal após especialistas. Essas estatísticas dos desocupados no Brasil, elas são muito variadas. Então, esse aqui, eu acredito que, se não for próximo, ele tem alguma base, alguma referência. E a vacina hoje é uma coisa, conversando com a criança que preocupa com a saúde dos pais, até um cara de 90 anos, todo mundo hoje vê a esperança hoje dessa vacina, que funcione e seja distribuída. O próximo ali, fazendo um favor. A taxa de desemprego no Brasil, né, foi isso aqui, o pesquisador que eu sou, que eu gosto muito de pesquisa, eu entrei no IBGE e agora tem um dado interessante que eu nunca imaginava. 14,1 milhões de pessoas equivale a 6,7% da população do Brasil, ou a população somada do Uruguai, Mongólia, Porto Rico e Armênia. É uma coisa espantosa, né, quando a gente correlata esse número com as populações de países menos populosos. A FIENG, ela previu a extinção de 2 mil empregos. O próximo, Adriano, por favor. Aqui nós colocamos aqui o Brasil, a política e a crise, as ameaças da inflação, o risco, as necessidades de reformas urgentes, recursos de combate ao Covid desviados, uma coisa muito triste, as incertezas, o custo do Brasil também, que é uma coisa que mata a empresa por muito segundo no Brasil. E o PIB em 2019 foi da ordem de 7 trilhões, me parece. E aí é o seguinte, de 2020 ele vai cair, já está negativo e melhorou agora no trimestre do último mês. O resultado ele é coletivo, ele não é individual. O impostômetro é um dado interessante que a gente tem, foi quanto já foi pago de imposto. Você viu que a gente vinha na crescente, agora em 2000, o coronavírus veio aqui, jogou lá em esbarrando com o coronavírus e a gente caiu. Ali caiu de 2,5 trilhões, caiu aí para 2. Então, foi uma perda altamente significativa. O próximo, Adriano, fazendo favor. Aqui nós estamos fazendo, o próprio Grumer gosta muito de apresentar essa transformação desse gráfico aqui. Então, ele está a comunicação sobrepondo a informação e encurtamento logístico. Muitas reuniões vão deixar de ser feitas, vai ser feita por live, tudo dentro de casa. Isso aqui vai revolucionar o processo de gestão, de administração. A instalação e investimento em tecnologia, engenharia, arquitetura, muita gente fazendo seus home office dentro de casa, se adaptando. O ambiente é tecnologista, competitivo, com live, Zoom, a educação à distância, o e-learning, o e-commerce, o home office, o retrabalho, isso que está acontecendo. As empresas ocupando menos espaço físico para melhorar a indústria.
E agora o que preocupa, quando eu vou reiterar aqui, é isso aqui. O Bruno é muito preocupado, sempre criticou esse problema da competitividade nossa na indústria de transformação, que já está encolhendo o Brasil, está desindustrializando. Esse primeiro gráfico aqui, ó, você pega a taxa dali, era a taxa de Juscelino Kubitschek, e o Brasil esbarrou nela aí em 2018, 2016, me parece, em taxas aí da época de construção do Brasil. Aqui a gente mostra mais aqui sobre o custo do Brasil e a decadência da nossa indústria. Ela chegou aqui descendo em coisas preocupantes. E as políticas do Brasil não estão conseguindo reagir nisso aí. Por causa do custo do Brasil, o capital humano, a competitividade, ela tem muita relação com o investimento no processo, pessoa e tecnologia. Nós estamos ficando para trás, as escolas técnicas estão fracas hoje. Então, é um problema muito, uma iniciativa que o governo tem que preocupar, inclusive para gerar emprego. Né? A indústria tem que gerar emprego. Senão, nós vamos ficar dependendo da China pro resto da vida. O próximo, Adriano, fazendo favor. Hoje, uma pessoa, uma empresa, um país que não muda e não aposta em educação, pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, estará fora da civilização moderna. O maior ativo, o maior patrimônio de um país é a saúde e a educação de suas crianças e sua juventude. Porque isso aqui assegura um capital humano que melhora a nação como um todo. O Brasil está com um problema muito sério, porque a produção científica no Brasil está baixa. Aqui no Brasil, a gente tem 600 cientistas por 1 milhão de habitantes. A Argentina tem 800. Israel tem muito mais. Israel, parece que tem mais de 6 mil. Então, se se correlacionar, esses países estão crescendo com o capital humano em função do investimento e da capacidade, da vocação, ou potencialidade. Eu não gosto muito da palavra vocação. Eu gosto da palavra potencialidade do povo de inclinar para as ciências e melhorar o país como um todo. O futuro das organizações e nações dependerá cada vez mais da sua capacidade de aprender coletivamente. O individual ele está em baixa. A produtividade de uma empresa, ela não mede no individual, ela mede no coletivo. Então, essa reflexão do Peter Senge, que é um professor norte-americano, ele estuda muitas indústrias e ele chegou a essa conclusão. O conhecimento tem que ser melhorado, desafiado, aumentado constantemente, senão ele vai desaparecer. O conhecimento e a informação são os recursos estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país. Os portadores desses recursos são as pessoas. É o Peter Drucker, né, que é o pai da administração moderna. E nós estamos na era do conhecimento. Aqui, a gente vai tentar falar sobre Minas Gerais, as perdas de produção de minério, o problema de Brumadinho, 50 a 60 milhões de toneladas deixaram de produzir com esse estrangularam a economia de Minas, porque parou tudo lá. O fechamento do comércio de Belo Horizonte, que já foi citado também, as incertezas do empresariado com a queda de receita, o licenciamento não liberado da mineração, se liberasse algumas coisas, alguma movimentação da economia estava sendo feita. O pouco investimento na geologia, expansão da mineração, isso aqui é um caso do Brasil. A queda de consumo de automóveis na construção civil, a linha branca, impacta no consumo da mineração e a siderurgia, né, com a pandemia, registra em 2020 a arrecadação de 10 anos e menos aí 14 milhões de consumidores. Isso aí tudo impacta o negócio. A mineração, ela responde por 4% do PIB nacional, emprega 2,5 milhões de pessoas, 9.600 mineradoras ativas, 400 milhões de toneladas ano de minério de ferro, movimenta a cadeia, suprimenta a economia local. No ano passado, 480 municípios mineiros geraram arrecadação CFM. Das 853 cidades, 56% do município mineiro tem um perfil minerário. E a mineração intrínseca está afetando a economia desse processo hoje. O PIB de Minas Gerais fechou com a retração aí e refletiu em 2020, é o que a gente está vivendo aí. Aqui é uma reflexão: o consumo é a única finalidade, o único propósito da produção. O Estado não deve interferir na sua economia, ela se ajusta do seu próprio quadro de e temos uma visão sistêmica e holística para um projeto de desenvolvimento do país envolvendo a cidade, estado e município. O professor nosso, Guilherme Apolinário Brandt, inclusive conheceu muito o doutor Adolfo Neves, primeiro presidente da FIT, ex-presidente da Semina. E ele, quando eu conversei com ele, ele me passou, infelizmente, faleceu de Covid. A próxima, Adriano, fazendo um favor. E aqui a gente não deve deixar de agradecer, é uma obrigação nossa, né, a esses heróis aqui que estão dando de tudo para garantir o nosso sustento, a nossa normalidade. São os médicos, são os pessoal de limpeza, os garis, os poveiros lá, os pessoal do cemitério, da medicina do IML,
esse pessoal de atendimento, os helicópteros, o hortifruti, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, os professores que estão ensinando as crianças à distância, e esse pessoal do Uber, o pessoal do táxi também, que facilita a nossa logística. Isso aqui era o que eu tinha que falar. Quero agradecer a vocês todos e tudo que necessitar de mim, se vocês contam com a minha dedicação, o meu apoio, o meu trabalho e a minha simpatia pelas sementes. Aqui eu tenho ganhado muito conhecimento aqui, quero agradecer a todos vocês. Aqui é um cenário de grandes homens, de grande competência e de grande transmissão de valores éticos, morais, determinantes para a nossa carreira profissional. Muito obrigado. Rohan, nós é que agradecemos. Essa sua compilação foi simplesmente sensacional. Muito obrigado pela sua dedicação. E eu, encerrei aqui a apresentação com um detalhezinho que eu ia falar, mas não sei por que saiu da tela aqui, porque o primeiro slide foi... Desculpa, Adriano, eu que retirei aqui, se quiser pode voltar, por gentileza. Não, sem problema, é só mesmo uma curiosidadezinha, né? O primeiro slide era com 119 anos e esse ano a gente está comemorando e celebrando 120 anos. Então, como foi uma reflexão de 2020, lá no primeiro slide está 119 anos e aqui 120 anos nessa transição aí de 12 décadas completas dessa casa. Eu gostaria de saber se alguém tem um comentário sobre essa reflexão de 2020, para que a gente possa passar para o próximo assunto. Desculpe, eu compartilhei a tela errada, perdão, vou parar aqui agora. Eu só tentei votar. Marcos Brafman está pedindo a palavra, por favor, Marcos. Obrigado, Adriano. Eu quero parabenizar o Rohan pela apresentação, pelos temas, né, que foram colocados para reflexão. E lembrar, Adriano, que eu acho muito importante colocar essa apresentação no blog do Conselho, passando lá para a Gabriela, e isso a Margarete pode fazer. Ela fará parte da ata, é um anexo à ata dessa nossa primeira reunião. Obrigado. Mas eu sugiro até que ele seja um item de destaque, viu, Adriano? Porque realmente okay. O Rohan fez uma reflexão aí muito interessante, né? Muito bem feita. Obrigado, Rohan. E parabéns. E acho que isso seria interessante colocar como item à parte, porque realmente transcende, né? Transborda o Conselho de Mineração. É importante que nossos associados, todo mundo tenha acesso a essa importante reflexão, tá ok? Obrigado. Ok, muito obrigado pela sugestão e será colocada assim que a gente terminar e acabar de compilar os dados dela aqui. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bom, o próximo assunto da nossa... De novo, vocês estão vendo o último slide aí que eu tinha projetado? Sim, ok. Sim, tá. Sim. Né? E aqui, esse slide é exatamente o planejamento de 2021, na sequência desta reflexão de 2020, e nada melhor, mais democrático do que começar com uma página em branco. Então, estamos já com algumas ideias passadas por alguns de vocês aí até no início, mas eu gostaria de estar recebendo mais colaborações para que a gente possa dar sequência a esse planejamento. Então, eu coloco a palavra em aberto para que a gente possa preencher essa página aqui de ações para o nosso Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia. Pelo visto, o Jair já quer começar, então passo a palavra para o Jair Penido. Bom dia a todos e agradecer ao Rohan pela apresentação. Eu acho que, nesse momento, o Brasil precisa discutir o modelo de desenvolvimento industrial, porque, em determinado momento da nossa história, nós fomos um país interrompido. Sendo interrompido, nós perdemos fôlego para competir com grandes países que já estão com a industrialização consolidada.
nossas cadeias são curtas, e eu acho que a gente tem que pensar nesse modelo. A minha sugestão é que a gente faça um desenvolvimento da indústria naquilo que a gente já produz bem. Nós somos produtores de commodities, tem alguns setores de commodities que nós fomos interrompidos e não alongamos a cadeia, por exemplo, a cadeia do aço. Nós ficamos na atividade, no máximo, terciária. Na cadeia de alimentos, nós temos um potencial muito grande para verticalizar a cadeia, crescer, fazer ela crescer, diferente do que foi da década de 60, de 70, onde nós fomos criados. Naquele momento, se baseou o crescimento da indústria em produtos que ainda estavam para ser desenvolvidos o mercado de consumo. Por exemplo, a indústria automobilística. Nós trouxemos as indústrias, não como nós fizemos foi montagem, não foi desenvolvimento de design, engenharia e produção própria. Outros países fizeram isso com muito êxito. O Japão fez, depois a Coreia fez, a China está fazendo, já fez, já está consolidado, já está até na frente em algumas áreas da indústria automobilística, mas nós fomos interrompidos. As nossas iniciativas de produzir carros foram inibidas pela chegada e a permissividade de sermos exclusivamente montadores de carro. Não foi só o Brasil, foi a América Latina toda. Então, o modelo de desenvolvimento industrial na qual nós crescemos e nos formamos profissionalmente e passamos boa parte da nossa vida profissional, ela foi interrompida, né? A mineração ela está muito extrativa, a metalurgia está interrompida, não foi para frente também. Eu acho que a gente tem que rever esse modelo que a gente precisa para fazer uma industrialização onde a gente consiga alongar as cadeias no Brasil. Caso contrário, nós seremos eternos exportadores de commodities, e commodities não geram emprego, né? Gera muito pouco emprego pelo volume de capital investido. E o Brasil precisa de geração de emprego. Então, é essa observação que eu queria fazer. Ok, obrigado, Jair. Vamos considerar isto. A próxima pessoa que pediu a palavra foi a Vânia Lúcia de Andrade. Bom dia a todos. É um prazer rever todos, em especial o Jair, que há tanto tempo eu não vejo, né, Jair? É isso. Pois é, nós estamos aqui na batalha, né? Eu acho, viu, Adriano, que esse ano nós devemos continuar com esses... acho que foi uma contribuição importante, os webinars que foram feitos, tanto pelas mineração e siderurgia, quanto aqueles que a gente busca fazer em conjunto com outros conselhos. Eu tenho algumas ideias que eu queria, né, submeter a vocês. Eu tenho recebido notícias da Fundação Renova, e eles têm tido eles têm feito muita coisa. Acho que hoje a Fundação Renova está colhendo os resultados de muito trabalho que foram feitos ao longo desses 5 anos, praticamente, que eles estão atuando. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de convidar pessoas da Fundação Renova para que eles possam apresentar os resultados do seu trabalho. Outra contribuição que eu gostaria também de apresentar é que, nesse episódio todo, nesse último ano, né, de 2020, que foi muito penoso para todos, houve segmentos industriais que desabaram, né, como o turismo, como grande parte da indústria dos serviços, né, da indústria dos civis de modo geral. E a mineração e a siderurgia foram um dos poucos segmentos industriais que não houve uma redução significativa da produção e
e dos desdobramentos de sua ação. Então, eu acho que não agora, porque ainda precisa de ter uma consolidação dos números, mas eu não sei se, por exemplo, a Fundação João Pinheiro poderia apresentar o resultado do segmento industrial da mineração e siderurgia em relação a outros segmentos industriais, principalmente em Minas Gerais. No que tange à produção, ao faturamento, ao número de empregos, o número de empregos que perdeu ou que cresceu, em relação a outros segmentos industriais. Talvez a Fundação João Pinheiro pudesse fazer esse estudo e essa consolidação dos dados, e a Fundação João Pinheiro tem assento aí na Seminas, comparando a mineração e siderurgia com outros segmentos industriais. Então, o nosso foco é a mineração e siderurgia. Também acho que uma outra contribuição de um webinar poderia ser, acho que o IBRAM tem isso, as contribuições das empresas de mineração e siderurgia à questão da pandemia, né? O que elas doaram e qual foi o papel dessas empresas como cidadãs. Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui. Pagamento de CEFEM, né? Eu tenho também, talvez, um desejo que eu gostaria de saber, como que Minas Gerais está se posicionando quanto aos minerais chamados portadores do futuro, né? São minerais que são usados nas tecnologias limpas, e nós temos alguns projetos que estão se implantando em Minas Gerais, o de lítio lá em Araçuaí é um deles, né, da Sigma. Tem outros aqui em Minas Gerais, né, lá perto em São João del Rei. O próprio nióbio, né, está nesse pacote de minerais que são portadores de alto conteúdo tecnológico, que conduzem a produtos de ponta, né? Acho que Minas Gerais poderia mostrar, a gente poderia conseguir essa consolidação dos projetos implantados ou em implantação que visam o desenvolvimento desse segmento industrial de maior conteúdo tecnológico. Nesse pacote, eu também colocaria um convite ao grupo do Hub da Mineração, o Mining Hub, para falar para o nosso público sobre projetos que já foram implantados. Então, tem um subgrupo aí. O Hub da Mineração deve estar aí com uns 3 anos já de existência, e eles têm alguns projetos que já saíram da fase de conceito para uma fase de implantação. Mas esses projetos precisam de fóruns para divulgar. Então, o que foi feito, por exemplo, a Gerdau pode ser importante para os Minas e vice-versa. Eu não sei se as empresas estão tendo fóruns, e esse seria um bom fórum para divulgar essas inovações. Então, provavelmente, esse evento seria feito junto com o Conselho de Inovação. E também eu gostaria de saber se a Codenge, que é a Codemig, né? A Codenge eu sei que tem projetos de muita envergadura, no sentido de ser arrojado, né? Em alguns segmentos industriais da mineração. Eles estão com uma planta de produção de ímãs de terras raras, tem um projeto, eles estão estudando o titânio em Minas Gerais,
Então, se a Codenge pudesse aceitar um convite, né, para falar sobre esses desenvolvimentos, pode ser até no mesmo webinar que a gente vai falar sobre projetos de minerais portadores de futuro, que é esse que eu estou falando, né? Talvez fosse bom. Então, eu estou trazendo assim, muitas ideias para vocês, né, analisarem, pensarem, refletirem, e aí, ao longo do ano, a gente vai trabalhando, né, na estruturação desses webinars, tá? E antes de sair, eu queria parabenizar o Rovan, viu, pela apresentação dele, muito boa, viu, Rovan? Então, com isso, eu saio de cena, tá bom? Um abraço para todos. Que isso, Vânia? Sai de cena, não. Você não, é pessoa insaível de cena. Não, eu vou tirar meu vídeo aqui para não atrapalhar vocês. Um abraço, tchau. Tchau, obrigado pelas colaborações. Ô, Cláudio, eu só vou passar a palavra para o Marcos Brafman antes, logo em seguida é você, por gentileza. Presidente Adriano, só 2 comentários, né? Além de parabenizar a Vânia pelas sugestões, né, que foram muito boas, uma sugestão que ela fez em relação ao Mining Hub, de apresentar as tecnologias para as empresas, nós temos aquele evento que a gente faz aqui lá nas Seminas, que é o Rodada de Negócios. Então, nós poderíamos fazer uma rodada de negócios de mineração e siderurgia, convidando as empresas do Hub Mining para apresentar e convidando os nossos associados ou não associados, que são as empresas de mineração e siderurgia, para assistirem. E com isso a gente faz esse link, que é um papel importante das Seminas, né? Fazer esse link entre fornecedores e compradores, né? Então, aí você pode conversar com o Luiz Paulo, para a gente, então, se vocês concordarem, acharem interessante, fazer, então, a rodada de negócio da mineração. E uma outra questão também, que eu acho que poderia ajudar bastante, a Vânia falou dos webinars, convidar o Wilson Blumer, né, nosso vice-presidente, para fazer uma apresentação aqui no Conselho de Mineração e Siderurgia, que eu acredito que ele possa realmente, como a Vânia falou, sobre o IBRAM, o próprio Juan falou também, o Jair, nós podemos, através de uma apresentação do Wilson Blumer, ter muita informação que vem de encontro às questões que foram colocadas. Então, ficam aí as 2 sugestões, agradecendo mais uma vez a Vânia. Perfeito, Marcos. Gostei da sua complementação, viu, Marcos? Faz muito sentido. Obrigado, Marcos. Desculpa, essa visão mais ampla de todas as empresas, seus planejamentos estratégicos, vai nos dar a oportunidade de perceber em que direção está indo o desenvolvimento industrial. Se é um crescimento lateral, se é um crescimento vertical. Isso, vendo de uma maneira global, como foi sugerido pelo Marcos, a gente vai perceber em qual direção a indústria está caminhando. Ainda que, não sei se elas fazem de forma combinada, mas é interessante ver este caminho, né? Esse caminho para que a gente possa até contribuir em sugestão de um caminho alternativo. Eu acho muito interessante a sugestão do Marcos. O Jair... Oi, Vânia. Complementar uma coisa aqui. Quando a gente fala sobre... como a gente fala quando cadeia, de agregação de valor na cadeia, eu vejo que a gente tem 2 modos de agregar valor à cadeia da mineração. Um é aumentando a cadeia em si, né? Passando para a indústria ajusante, né? Então, a mineração de ferro, siderurgia, etc. Né? A outra maneira que eu acho que é a outra forma, que é agregar produtos e serviços de alto conteúdo tecnológico à cadeia em si. Então, quando eu vejo a Austrália, por exemplo, a Austrália optou por fazer, no entorno da mineração,
um universo de empresas que oferecem serviço. Alô? Oi, estou ouvindo. Minha bateria está baixa, que eu não estou conseguindo A carregar. sua não, Vânia. Pelo amor de Deus, a sua tem que estar bem alta, a sua bateria. Mas e o celular, você pode deixar ela cair. É só para falar que a Austrália optou por agregar valor nas empresas que oferecem produtos e serviços para mineração. Então, hoje, a Austrália é a indústria de ponta nos produtos e serviços ligados à mineração. E eu vejo que isso aí é uma alternativa talvez mais viável do que a gente caminhar na cadeia produtiva. Você sabe bem que a indústria do aço, brasileira, ela é pouco competitiva em relação a outros países, mas o universo de empresas que podem fortalecer a mineração e trazer alto conteúdo tecnológico e aí a agregação de valor é muito grande. Então, eu vejo que essa discussão de agregação de valor, para mim, ela perde a oportunidade de pontuar essa questão dessa indústria que pode fortalecer a mineração e agregar valor à mineração de per si, né? Quando você traz aí softwares em sensores e tal, isso a Austrália cresceu imensamente nos últimos 20 anos. Com certeza. E está crescendo exponencialmente. Então eu acho assim, é uma oportunidade que a gente vai ter de discutir essa questão, sabe? E como você falou, talvez a gente tenha mais chance de crescer, por exemplo, no lítio, quando a gente fala sobre fortalecer a indústria do lítio, ao invés de ficar discutindo quem é que vai estar a fábrica de baterias, porque não vai ter bateria, não vai ter fábrica de bateria no Brasil. Sabe? Eu concordo com você, perfeitamente, é isso mesmo que a gente tem que discutir. É como crescer a indústria. Que bom que você... Entendeu? Que bom que você concorda. Porque, por exemplo, você falou na lateralização da indústria, você fazer indústrias laterais que apoiam a indústria básica. Isso é uma forma de crescimento também. Isso. Outra forma foi você na ampliação... E a indústria... Isso. E a indústria agrícola, para mim, ela já está... Está bem lateralizada. A indústria agrícola já está bem lateralizada. Acho que temos um comum acordo que é possível tanto crescer na lateralidade quanto na verticalidade. Isso é que é importante da mensagem aqui para a gente poder trabalhar não em uma ou em outra, e sim nas duas ou nas que forem mais atrativas e possíveis. Só uma brincadeira aqui, a gente não pode nem procurar deutereto de lítio no Google, viu? E se procurar, seu nome vai para a CIA e para a SNA na hora. Então, por favor, não pesquisem. Cláudio, palavra contigo. Bom dia a todos, pessoal. Eu queria, Adriano, parabenizar também aí pelo trabalho maravilhoso que foi feito aí do Conselho em 2020. Eu já me integrei ao grupo aí mais no segundo semestre, né? E não pude contribuir muito ainda, mas eu me sinto muito feliz de fazer parte e poder também contribuir. Parabenizar aí também o Anchieta pela presidência aí à frente da Seminas. E o que eu queria sugerir são 2 pontos, Adriano. Um deles, que eu acho que está alicerçado aí com os objetivos da Seminas, nessa questão, não só social, mas unir, a questão política, empresarial,
seria a gente identificar, dentro das projeções de investimento que o IBRAM fez, né, para o setor mineral nos próximos 4 anos, né, até 2024, onde eles apontaram em torno de 32 bilhões, 25% em Minas. Então, nós estamos falando de 8 bilhões de dólares. O que 2021 tem previsto de investimento? Quais projetos? De quais mineradoras? Em quais municípios? Aí, uma vez a gente identificando isso, a Seminas, que tem muita excelência, né, e muita competência e muito respeito no mercado, fazer alguns eventos online, chamando o pessoal responsável por essas áreas de projetos para poder falar, né, o que vai ter de fato, de escopo, e a gente envolver, né, o lado empresarial, os fornecedores, também levar as informações para os municípios, porque a gente sabe que o investimento local gera muita renda, né? Muito trabalho direto e indireto. Então, seria identificar isso. E o segundo e último ponto, que foi algo que eu convivi muito, principalmente nos últimos 2 anos, que é o seguinte: eu participei de algumas bancas de defesas de mestrado, doutorado, relacionado com o tema que eu defendi, né, até durante a pandemia ano passado, a minha tese de doutorado, que foi lá na UFMG, no Departamento de Pós-Graduação de Mineração, né, Materiais e Minas. E eu vi muito uma crítica de que, né, as empresas, né, tanto as mineradoras quanto as siderúrgicas, não têm uma proximidade com o lado acadêmico e vice-versa, né? E aí se perde muito, né, na parte de desenvolvimento. Hoje tem uma iniciativa bacana, que é o Mine Hub, mas eu acredito que se a Seminas também puder, né, avaliar, né, a possibilidade de ser, né, uma entidade que vá promover esse encontro aí que está muito desencontrado, que é das pós-graduações, né, que está fazendo aí teses e dissertações. Aí eu faço uma crítica, apesar de eu ter feito um doutorado, né, porque eu sou muito prático. O Adriano conhece um pouco da minha história, né, trabalhei muitos anos na época da MBR, trabalhei com o Fenelon, que foi uma perda, né, enorme, fiquei muito triste. E a gente vê hoje que, por não ter esse encontro, tem muitas temáticas que, ao meu ver, ficam perdidas, não querendo desvalorizar, sabe? Eu acho que todo conhecimento é válido, mas não tem aplicabilidade. Aí gera-se muitos artigos, muito lindo, maravilhoso, enfim. Então, se a Seminas promover isso e a gente puder trabalhar, e eu estou à disposição para ajudar também, eu acho que a gente pegaria problemas reais que vão traduzir, né, em pesquisas práticas para alavancar os nossos resultados. Muito obrigado. Ô, Cláudia, muito bem observado. Trazer as instituições, trazer as instituições de ensino para trazer o pensamento deles para dentro da Seminas. O que eles estão pensando em relação a ferrosos, não ferrosos, elementos raros, e o que as empresas esperam também dessas instituições de ensino em prover mão de obra para o futuro. Eu acho que a sugestão sua é muito boa. Eu acho que esse encontro de inteligência, de saber para onde as indústrias estão caminhando, para onde as instituições de ensino estão caminhando, para se chegar, para se perceber nesse meio alguma oportunidade que não esteja sendo percebida. Eu acho isso fantástico. Mais uma sinergia aí com mais um conselho, igual eu falei, não falta um. O Conselho Empresarial de Educação, com certeza, a gente vai poder fazer um evento aí conjunto com eles. Bom, pessoal, o presidente José Anchieta falou que poderia ficar até às 11h15, ele ainda está nos dando a honra da presença e a gente está aqui, se ninguém mais tiver
o que contribuir com várias ideias que serão compiladas. Eu tomei notas de todas, compiladas num documento que nós chamaremos de Plano de Ação do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia para o ano de 2021. Alguém quer mais fazer um comentário final? Porque eu pediria ainda com a presença do presidente Zé Anchieta para que ele nos ajudasse no encerramento também, se ele o puder. Zé Anchieta, por favor, então, só faça um breve encerramento para a gente contar com a sua colaboração, tanto na abertura quanto no encerramento. Meu caro Adriano, eu faço um desabafo em forma de brincadeira, mas absolutamente verdadeiro. O Poder Judiciário chega sempre atrasado. Portanto, hoje outra tela ainda está vazia, ele não chegou. E é muito engraçado, porque eles acham que trabalham muito, mas é uma turma que sexta-feira já foi e segunda-feira não chegou. Mas é assim. De todo modo, estou aqui aguardando o meu julgamento, por isso que eu pude ficar mais tempo. Maravilha. Isso é uma honra. Gostei demais da reunião, demais da análise feita setorial, de uma verdadeira transversalidade, não é? Mineração e siderurgia tem disso. Tanto podemos trabalhar no crescimento à látere, como podemos fazer prospectivamente um trabalho verticalizado. Os senhores e as senhoras estão de parabéns. A Seminas deve muito a esse conselho, dele não abrir mão. Nós temos muita expectativa para este mandato, mas principalmente para este, esperamos nós, finzinho de pandemia. Vamos trabalhar. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado. Então, declaro encerrada essa primeira reunião nossa e a gente vai evoluindo com mais notícias aí para todos, tanto no nosso grupo de WhatsApp, quanto no nosso blog, com a excelente ideia do nosso presidente, do nosso coordenador dos conselhos e vice-presidente Marcos Brafman. Eu acho que tem que criar o presidente dos conselhos. Por aí. Ele fica mais fácil, presidente, pronto. Marcos, por você também, uma oportunidade de dar um recado final, por gentileza. Olha, da mesma forma que o presidente Anchieta, a minha avaliação é de que realmente nada como uma reunião produtiva, né? Nada como uma reunião objetiva como essa, né? Com sugestões práticas, né? Quer dizer, ter essa visão prática do que podemos fazer para frente, né? Então, realmente é uma reunião muito boa, com resultado esperado, né? E que você deve ter anotado algumas páginas aí de sugestões, né? Tanto de todos que estão aqui, a Vânia, o Cláudio, Juan, Jair, né? Então, realmente, nada como ter uma reunião produtiva como essa. Então, eu te agradeço, parabenizo mais uma vez o Conselho e estamos esperando você hoje às 5 horas da tarde, você e o Juan, para depois trazer mais novidades para o Conselho. Ok, muito obrigado a todos. E bom dia a todos. Notícias sobre os desdobramentos desse plano. Muito obrigado, tenham um bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia.